eu aprendi uma coisa com o irmão Reagan. Concordo com ele sobre isso que ele falou, inspirado pelo Espírito de Deus, em um de seus livros. Ele diz mesmo, eu acredito que você acha isso em Os Novos Limiares da Fé, está escrito isso. Irmãos, a primeira vez que eu li Os Novos Limiares na Fé foi no ano de 2001. 2001. Até eu ter mais dessa palavra, demorou tempo. Nem tudo, irmãos, é de uma hora para outra. Irmãos, cura divina é para agora, já. Necessidades supridas, irmão. Deus liberou mesmo que as nossas necessidades sejam supridas imediatamente, amém? O batismo no Espírito Santo, irmãos, é agora, é nesse momento, amém? Mas com relação, irmão, ao plano e o propósito de Deus, você precisa perseverar para que o plano dele vá se desenvolvendo na sua vida, amém? Tudo bem? Legal. Se Deus exige de nós que tenhamos fé, sem Ele nos dizer como isso funciona, nós temos o direito de questionar Deus, concorda? É sério, nós temos o direito de questionar Deus. Mas, irmão, quando Deus colocou nas nossas mãos os meios para que nós tenhamos a fé, nós não temos desculpa para viver uma vida de fracasso, de derrota. Outra coisa, irmão, que eu tenho falado sempre, é que se fé, irmão, a única maneira que nós temos de viver, de receber as bênçãos de Deus é pela fé, então nós precisamos, irmão, ser pessoas responsáveis, pessoas que cuidam desse negócio chamado fé, a qual Pedro disse em uma de suas cartas que a fé que Deus nos deu, ela é mais preciosa do que ouro e prata. Então você precisa cuidar. Nós começamos essa série falando sobre fé, irmãos, por uma palavra que um dia eu acordei, estava falando, dentro de mim estava falando, os reparos da vossa fé, né? As deficiências da vossa fé. Falando isso, eu pensei comigo, isso é uma palavra que o apóstolo Paulo falou. E ele estava falando mesmo, se eu não me engano, aos Colossenses. Acho que aos Colossenses, me perdoe se eu estiver enganado. Mas em um dos povos que ele estava escrevendo, ele falou a respeito de vê-los, a oportunidade de vê-los e de fazer reparos nas deficiências da fé que ele tinha. Dali por diante, irmão, eu comecei mesmo um processo de pegar primeiramente para mim. Eu digo, Pai, se a única maneira de receber as coisas do Senhor é pela fé, então, Pai, eu tenho zelo pela minha fé. Então eu quero que o Senhor, a partir de agora, a partir desse instante, comece a tratar comigo onde estão as deficiências da minha fé, porque eu preciso viver todas as coisas que o Senhor falou para mim. Amém? E Deus, irmão, respondeu rápido demais. Ele começou mesmo a me dar uma série de mensagens para que eu pudesse meditar sobre a minha própria fé. Amém? E de lá para cá a gente vem avançando cada vez mais e mais. Tudo bem? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos falar sobre um dos referenciais, um grande referencial de fé, que é Abraão. Amém? Abraão, irmão, é o nosso pai na fé, ok? É o nosso exemplo. Você está animado? Diga, não importa o que eu estou sentindo. Não importa o que eu estou vendo. Não ando pelo que vejo. Não ando pelo que sinto. Ando pelo que creio. Creio na palavra de Deus. Por isso eu encho o meu coração e falo com a minha boca. E eu possuo todas as coisas. Eu possuo todas as coisas que eu falo. Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Por isso eu digo, é meu agora. Eu possuo isso agora. Não amanhã. Agora. Diga, a fé é do agora. A fé é para esse momento. Por isso eu posso dizer às dores, parem agora. A toda espécie de doença, agora. Amém. Diga, é comigo. Aleluia. Gênesis no capítulo 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei, diga, farei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, diga, abençoarei.
E te engrandecerei. Diga, engrandecerei. Te engrandecerei o nome, e tu se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Amém? Diga comigo, farei. Abençoarei e engrandecerei. Quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, é normal que Deus trate conosco dizendo essas coisas a respeito da nossa vida, colocando elas no futuro. Como ele disse para Abraão, farei. Depois te abençoarei, te engrandecerei. Essa é a forma de Deus, é assim que Deus faz conosco. Quando Deus começa a falar conosco, às vezes pela pregação da palavra de Deus, ou às vezes usando alguém para falar conosco, então essa é a forma de Deus de nos dizer qual é o nosso futuro, de gerar em nós a imagem do futuro e causar em nós esperança. Afinal de contas, já falei bem aqui sobre esperança, vocês sabem dominar a palavra esperança. A palavra esperança, ela é uma palavra boa, mas ela tem o lugar dela e você precisa entender o contexto dela. Por exemplo, dias para trás nós falamos a respeito de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e eu não quero voltar lá, porque nós já esmiuçamos bastante isso. E lá está dizendo, as coisas que esperam, uma bendita esperança, uma fé, uma palavra sobre esperar. Nós sabemos que esperar em questão de fé não é uma coisa muito boa, mas eu costumo enfatizar a você que você precisa entender o contexto das coisas. E a palavra, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas está dizendo que eu estou esperando algo, mas está falando de algo que está feito e que não tem como mudar. Por exemplo, o arrebatamento da igreja você espera, você tem certeza do arrebatamento, você não viveu ele, mas você tem certeza dele, então você espera, porque isso não tem como mudar. Você está entendendo? É uma coisa que você vai ter que passar no futuro, amém? Mas a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção, e a palavra convicção ela é extraordinária, porque a palavra convicção ela nos faz olhar para fatos. O que é fatos? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, eu estou falando de Hebreus capítulo 11, versículo 1, é isso. Se você quiser me ajudar aí, acredito que é, porque está me olhando, né? Entendeu? Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você faltou essa aula, é triste. Procura ela lá no YouTube, porque você vai entender isso legal, tá? Então, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas a palavra convicção é a convicção. Fé é a convicção de fatos. O que são fatos? Fatos são coisas que já aconteceram. Então, ele diz certeza. Certeza do quê? O arrebatamento está para frente. Ele ainda não aconteceu, vai acontecer, mas também não tem como mudar. Tudo bem? Mas quando ele pega a palavra convicção, ele nos faz olhar para trás. Ele faz nós olharmos para aquilo que foi feito. Então, convicção de coisas que foram feitas, convicção de fatos, coisas que aconteceram, não tem como mudar. Assim como a certeza não muda o que está para frente, a convicção não muda o que foi feito para trás. Por exemplo, uma das coisas que foi feita, cura divina. Convicção, e cura divina não é coisa para o futuro, cura divina é coisa para agora, porque já foi feito, está à disposição. Batismo no Espírito Santo não é uma coisa para o futuro, é uma coisa para agora, já, nesse momento. Prosperidade, construir a prosperidade, necessidades supridas, não são coisas para o futuro, são coisas que foram feitas. Amém? Deu para entender? Então, essa é a forma de Deus. Quando Deus começa a tratar conosco, Ele começa a tratar conosco dizendo assim, Ele vai falar isso pela palavra, Ele vai falar isso às vezes usando alguém. Quando você é novo na igreja, é comum que Deus use pessoas para falar com você, para te dar um norte do que é o teu futuro, que Deus está te falando. Amém? Isso é uma forma de Deus te dizer, causar uma esperança em você, causar em você uma imagem e fazer você andar em direção àquilo que Ele está dizendo. Por isso, você deve perseverar. Você não pode abandonar a sua fé. Se você abandona o propósito, e eu quero falar uma coisa bem interessante que eu estava pensando hoje à tarde. Feliz e bem-aventurado é aquele que de repente, isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso já aconteceu comigo algumas vezes, mas eu fui bem-aventurado. Você pode estar num propósito e de uma hora para outra você pode quebrar o propósito, você pode sair do plano e do propósito de Deus, certo? Isso pode acontecer com qualquer um, mas bem-aventurado é aquele que volta
aquele que volta lá atrás, como diz a palavra, lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e pratica as primeiras obras. Entende? Então você pode voltar. A promessa de Deus, olha só, a promessa de Deus, ela não passa. A promessa que te foi feita, tanto pela palavra, quanto especificamente por uma manifestação do Espírito de Deus, você ficou sabendo, ela não passa. Ela não vence, ela vigora todo o tempo. Então é com você. Se você saiu do propósito, mas volta, a promessa está lá. Então cabe você pensar, o que foi que Deus me falou um dia? O que é que a palavra me diz? E voltar para aquele curso. E saber que Deus está trabalhando com a tua obediência em cumprir aquela palavra, tudo bem? Então, como eu estava falando, Deus começa falando contigo assim. Ele começa, eu farei, eu te abençoarei, eu vou te engrandecer. E quando ele fala contigo desse jeito, ele gerou em você uma esperança, porque está no futuro. Você é novo, diga eu sou novo. Então ele gerou em você. Quando a gente é novo na fé, ele gera essas coisas. Ele gera uma imagem, ele gera uma esperança e a gente começa a andar. Mas logo isso vai mudar de esperança para um aqui e agora. Amém? Tudo bem? Deu para entender? E ele vai continuar construindo uma visão no coração de Abrão. Diga Abrão. Vamos até o capítulo 13, no versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei. Diga, te darei. A ti e a tua descendência para sempre. Darei. Ele continua construindo esperança, continua construindo imagens do futuro de Abraão. Ok? Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mane, que está junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então Deus continua tratando com ele do mesmo jeito. Amém? Falando para ele, gerando uma esperança, gerando uma visão, dizendo para ele sobre o seu plano, sobre o seu propósito, e Abraão vai perseverar nisso. Ok? Gênesis capítulo 15, por favor. Vá até Gênesis capítulo 15. Então vai chegar o momento, aconteceu com Abraão o que acontece com qualquer um de nós, na nossa caminhada acontecia, né? Talvez alguns de vocês ainda acontece. Para mim já não acontece mais. Por quê? Porque nós crescemos. A proposta de Deus, amado, é nos ver crescer. Deixar de ser criança, deixar de ser adolescente na fé e se tornar uma pessoa madura, adulta. A Bíblia, Deus, melhor dizendo, exige isso de nós, que nós venhamos nos tornar pessoas maduras. Tem uma hora que você precisa amadurecer, se tornar uma pessoa adulta na fé. E Abraão, caminhando com Deus, ouvindo sobre o futuro, ouvindo sobre visão, ouvindo sobre esperança, Deus falando o futuro dele, isso tudo, mas Abraão ainda não estava, vamos assim dizer, pronto. Como é que a gente sabe? Por causa disso aqui que vai acontecer, olha só. Aleluia! Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será modo grande. Irmão, não desista das coisas que Deus falou para você. Deus está dizendo, seu galardão será grande. Você tem sua parte, irmão, de congregar e fazer força. Não vai ser dentro de casa, irmão. Você tem a sua parte. Não fique pensando que é na moleza. Não é na moleza, você tem sua parte a fazer. E não é difícil a nossa parte. Amém. Respondeu Abrão: Senhor, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, Abraão está fazendo uns questionamentos com Deus, porque Deus lá atrás falou para ele que eu vou dar essa terra, que é a terra de Israel, a ti e a tua descendência. Mas Abraão está fazendo um questionamento. E o questionamento que Abraão está fazendo é: eu não tenho herdeiro. E um servo que eu tenho na minha casa, um servo fiel, um servo leal, é ele que vai ser o meu herdeiro. 3, disse mais Abrão: a mim não me concede descendência. E
um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E vale a pena lembrar que quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12, da onde nós estamos vindo, ele já estava debaixo de uma circunstância tremenda. Primeiro, ele já tinha 75 anos de idade, e a esposa a qual ele era casado, desde sempre, ela era estéril. O milagre de Deus depende de nós, não depende de Deus. Se você é uma pessoa mole, que não tem palavra, é aquela pessoa, como diz Tiago, oscilante entre dois pensamentos, diga, pastor, não vai rolar, irmão, não vai rolar. Deus nos chamou para coisas grandes. Cada um de vocês que estão nessa sala, Deus chamou para coisas extraordinariamente grandes. Mas você crê nisso? Porque as suas atitudes para com Deus são elas que comprovam para Deus e para qualquer pessoa que está em tua volta se você crê ou não. Não é amolando, sabe? Amolando, sendo, desculpa, eu vou usar um palavreado da minha terra, lerdo, sabe? Lento, vagaroso, isso aí, pastor João, muito obrigado aí. Os universitários estão aqui para me ajudar. Vagaroso, sabe? Não vai dar certo. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos exige pela carta dos apóstolos que sejamos fervorosos de espírito. Você precisa ser fervoroso, irmão. Fervor fala alguma coisa mesmo de fervor, de fervendo, vem da palavra ferver. E para ferver, irmão, você já prestou atenção que uma coisa para ferver tem que ter fogo? Fogo? Então você tem que ter fogo do Espírito Santo. A estrada é longa. Muitas coisas vão acontecer. Desculpa, irmão, responda para você mesmo. Você está disposto? Você está disposto? Porque o futuro, irmão, de cada um de vocês é brilhante. É algo grande. É um chamado para mudar vidas. A começar da sua própria. Você está entendendo, irmão? Continuando, ele disse no 5, então conduziu fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que as pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. 6, quando Deus fala, quando você ouve a palavra de Deus, gera fé no seu coração. E gerou fé, quando Deus diz isso, quando Deus disse, não vai ser o servo que vai ser o seu descendente, de forma nenhuma. Mas um que vai nascer das suas entranhas. Diz que ele creu. O versículo, quando ele ouviu Deus falar aquilo para ele, gerou fé no coração dele. E o 6 diz: ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. Amém? Vamos até o capítulo 17. Vá até o capítulo 17. E diz assim: Deus vai mudar o nome dele. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. De 75 para 99 dá quantos anos? 24? É isso? 24 anos? Diga 24 anos depois. Não foi do dia para a noite, querido. Tem que ter uma perseverança. E você nunca vai conseguir perseverar se você ficar subindo e descendo na sua fé. Um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo. O chamado crente ioiô. Um dia em cima e um dia embaixo. Sabe? Tiago já disse que o homem de ânimo dobre, a pessoa que uma hora está empolgada e uma hora eu quero, mas amanhã aconteceu alguma coisa, os sentimentos vieram, já não quero mais, eu me perco, não tenho um foco, não tenho um alvo, não tenho uma firmeza doutrinária e uma firmeza de caráter. Diga firmeza doutrinária. Firmeza de caráter. Precisa, irmão, você precisa ter uma só fala, uma só visão, um só caminho. Eu recebi uma tentação hoje, depois que eu lancei uma palavra, algumas pessoas a minha liderança nem sabe disso, mas eu firmei o pé numa coisa inspirado pelo Espírito de Deus. E depois que eu firmei essa palavra, veio uma outra coisa, até atraente, até legal. E eu até disse, tá bom, eu vou aí, vou falar com você, mas
Depois eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu nem tenho força no meu coração para falar nada desse assunto. E o que está queimando dentro do meu coração foi a palavra que eu liberei. A palavra que eu liberei está trabalhando, está gerando, está fazendo. Diga, porque às vezes acontece isso. Às vezes você libera uma palavra e aquilo que você liberou, outras propostas começam a chegar. Não estava chegando nada. Nada estava chegando. Quando você liberou a palavra pela fé, começou a chegar outras propostas. Então você tem que tomar muito cuidado para não ser um homem que se desvia daquilo que você liberou. Quando você libera, quando você se enche do Espírito Santo, vai chegar um momento que você vai liberar palavras. E quando você liberar a palavra, ela vai começar a correr em seu favor. Porém, outras coisas paralelas que você não chamou, por incrível que pareça, vão começar a chegar. São coisas justas, não são coisas ilícitas que eu estou falando. São coisas justas, coisas lícitas, mas não foi o que você disse. E é nisso que as pessoas se perdem, quando elas determinam uma coisa e começam a aparecer os paralelos. Não olha para os paralelos. Olha só para aquilo que você liberou e queima o coração. Segue em frente. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Segue em frente. Amém. Acredito que Deus falou com você e te deu uma direção. Capítulo 17 diz assim: 24 anos depois, Deus vai falar com ele de novo. E Deus diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Amém. Então, você continuar lendo, você ainda vai ver o verbo no futuro. Somente acho que uma vez você vai ver o verbo para o futuro. E é aqui que eu quero te chamar a atenção. Abraão ouviu a palavra, Deus gerou nele esperança, Deus gerou nele visão, e Deus estava dizendo: seu futuro é esse, Abraão. E ele perseverou, mesmo passando algumas situações. A gente está vindo lá do capítulo 15, onde lá no capítulo 15 você viu que chegou um momento, isso acontece com você, pode ser que aconteça com você, né? Com alguns de nós que crescemos, já não acontece mais. Por que não acontece? Porque nós decidimos ser adultos no Senhor. Nós empregamos força para entender como essa coisa tão extraordinária chamada fé funciona. Essa coisa que muda destino. Essa coisa que faz desaparecer a doença imediatamente e a medicina não consegue explicar. Dentro de nós existe um poder. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, se eu não me engano, acho que Efésios capítulo 1, quando na oração de Paulo diz que o poder que está dentro de nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Puxa, pensei que vocês iam ficar felizes. Você já imaginou uma coisa dessa? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Você já imaginou o poder, assim por alto, com a sua cabeça, o poder que ressuscitou Jesus Cristo? A gente não consegue alcançar isso porque é uma coisa grande demais. Um poder que foi às profundezas da terra e deu uma ordem para que ele voltasse, ele voltou para dentro do corpo e saiu com o corpo perfeito. E a Bíblia diz, olha para mim, a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Jesus está dentro de você. Isso não cai na tua cabeça se você é uma pessoa irresponsável com a sua fé, uma pessoa que não cuida da sua vida espiritual. Diga: oh meu Deus, pastor, alivia. Diz: alivia, pastor. Se você é um frequentante de igreja e se acostumou a ouvir palavras bonitas ou pregações bacanas, não vai acontecer nada. Porque esse negócio de eu saber que o poder que ressuscitou Jesus está dentro de mim, isso requer que eu comece a ficar a sós com Deus. E comece a ler a palavra dele, interessado mesmo, dizendo: Pai, você está falando uma coisa muito grande. Você já passou momentos na sua vida em que alguma coisa aconteceu e sei lá, um relacionamento abalou, não sei lá, qualquer coisa aconteceu que você teve que falar com a pessoa e dizer, chamar ela, sentar com ela e dizer: nós precisamos conversar porque isso que você falou é muito sério. Já passou por isso? Só eu, a Rosane também passou. Ninguém mais passou. Eu não sei onde vocês estão morando. Vocês não estão morando aqui, não? Você já passou alguma coisa tão forte, ou grave, ou grande, não sei, em que você teve que sentar com esse alguém que estava envolvido na situação e dizer: nós precisamos sentar e conversar, porque isso é muito sério. Talvez você disse até para a pessoa: isso que está acontecendo, essas palavras que você está usando, vai selar o nosso destino.
pode haver mudança de destino. A gente, ou melhor, nós, quando nós temos interesse por aquilo que Deus disse, nós também dizemos: o que você está falando é muito sério. O que você está falando, Deus, para mim, muda o meu destino. E não é problema não, tá? Deus não está falando com a gente de problema, Deus está falando com a gente de solução. Então você precisa ser um homem de Deus. O que é um homem de Deus? No mínimo é um homem que tem comunhão com Deus. Um homem que sabe o caminho de Deus. Vocês já ouviram falar dias para trás que antes, quando eu não tinha conhecimento, era muito comum Deus usar comigo os profetas. Mas quando o conhecimento da palavra chegou, Deus passou a falar diretamente pela inspiração do coração. Você precisa saber o destino. Você precisa saber que decisões tomar. Isso só vai te acontecer se você ficar sós com Deus. Como eu falei ontem para alguns alunos, não vai ficar sós com Deus levando um monte de boletos e um monte de problemas. Vá ficar sós com Deus para saber qual é o meu futuro. O que você tem para mim? Você vai saber das coisas. Quando o profeta vir falar com você, você já sabe. Diga aleluia. Diga, parece que eu arrumei foi trabalho. Arrumou, irmão. Você não pode ser um campeão. Você não pode ser um vencedor em Cristo se não descobrir essas coisas. Você pode ser alguém que tem o título, mas não vive. Nós cantamos aqui sobre ser mais que vencedor. Isso é uma posição que Deus te deu. Uma coisa é a posição que você tem, e outra coisa é você manifestar a posição que você tem. Precisa manifestar. Não precisa ficar triste. Diga, fale com você mesmo, diga, olha, na verdade, quando eu não tinha a palavra, olha, vai lá então. Poderia ficar triste, né? Digo, mas olha, agora. Fale para você mesmo, será que eu ainda sou criança? Ou será que eu ainda estou na adolescência? Diga, adolescentes. Não todos, mas boa parte deles se aborrecem. Tem tolices, bobagens e meninices. Diga, isso é até normal. Faz parte do crescimento. Mas a vontade de Deus é que eu seja adulto na fé. Então, pode até acontecer uma tristeza. Mas costumeiramente, está triste. Diga a pessoa ao seu lado, eu cresci. Amém? Então você viu que no tempo passado Deus vinha falando com ele, gerando nele visão, gerando nele esperança, falando para ele do futuro. E é normal quando a gente está crescendo chegar o momento que a gente está em dúvida. João Batista teve dúvida, a pressão estava tão grande, João Batista teve um pouco de dúvida. Abraão teve dúvida, um pouco de dúvida, chegou e disse, Senhor, mas deixa eu te falar uma coisa. Tu tem falado dessas coisas, mas eu não tenho um filho. E um servo que eu tenho na minha casa que vai ser meu herdeiro. Aí você viu lá no 15, Deus falou com ele. E quando Deus falou, diga, quando Deus fala, gera fé. Quando Deus falou com ele, ele mudou o pensamento depressa e subiu em fé. Ele disse, e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora Deus vem falar com ele depois de 24 anos. Deus volta a falar com ele e Deus diz essas coisas. Vou te multiplicar extraordinariamente. 4, ele diz, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Amém? Agora presta atenção no 5. O 5 diz assim, Abraão já não será o teu nome. Abrão, melhor dizendo, Abrão já não será mais o teu nome. Abrão é pai exaltado. Mas o nome dele agora é Abraão, que é pai de numerosas nações. Amém? E ele diz assim, ó, Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te farei.
Então, o verbo constituir está onde? O verbo constituir aqui, não é o que eu falei. O verbo constituir está onde? Faltará aula de português. O verbo constituir aqui está no passado. Ou não, eu estou errado. Professores que estão aí, constituir não é passado? Aqui encheu. Chegou o momento em que Deus falou, disse que ia fazer e tal. Bacana. Só que para Deus chega o momento em que ele começa a dizer para o cara, ele está dizendo, eu já fiz, já decidi, é assim que é. Você é pai de multidões. Chega um momento para Deus, e o que Deus queria de Abraão era isso. Eu quero te ensinar como a fé funciona. Dias para trás, anos para trás, eu te disse que faria, eu te disse que abençoaria, eu te disse que te engrandeceria. Mas agora eu quero te dizer que eu estava trabalhando com você. Porque para mim, isso é Deus falando, para mim, eu consigo ver passado, presente e futuro. Eu não estou dentro do teu tempo, eu não estou dentro do tempo cronológico que você está. Você está preso ao tempo cronológico, ao tempo do relógio, ao tempo do calendário, mas eu não estou. Eu trabalhei com você no princípio dizendo aonde você está. Então aonde você está, que é dentro desse tempo, eu te digo que eu faria, que eu abençoaria, que eu te engrandeceria. Mas agora eu quero trazer você para o meu mundo. Assim como eu posso ir no seu mundo, agora eu quero que você venha para o meu mundo. E no meu mundo todas as coisas já foram feitas. Por isso eu estou dizendo agora, eu quero ensinar você a andar comigo para que as coisas possam começar a acontecer. Eu quero te dizer que eu já te constituí. Já foi feito. Eu já fui curado. Eu já fui sarado. Você precisa crescer nisso. Diga aleluia. Quem está entendendo? É assim que funciona. Então Deus espera que você cresça. Sabe quando é que Abraão vai fazer outro questionamento com Deus? Não tem mais questionamentos. Ele vai começar a andar por isso aí. Eu sou pai de nações. E todos os dias Deus ia lembrar essa promessa a ele, porque o nome dele mudou. Era Abrão, de pai exaltado, para agora Abraão, pai de nações ou pai de multidões. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Me responde. Ou então guarda para você, né? O que é que a Bíblia diz que está queimando no seu coração como promessa? Ou o que foi que Deus te falou através de alguém que foi uma promessa? Porque de acordo com essa palavra, o que Deus te disse não será, já é, nele já é. E é engraçado, estou entrando na linha do Igor, que foi o Igor que pregou a primeira vez na igreja sobre já é. Já é. Talvez Deus tenha dito ao nosso amado pastor Jó, eu darei a você um rebanho. Embora Deus tenha dito que daria, ele já sabe como funciona pela pessoa de Abraão. Então Jó não pode dizer, pai, eu te dou graças porque eu terei, eu já tenho. Aonde? Não importa onde, você precisa entender, eu tenho agora. Eu tenho agora. Deus disse certa feita para mim, você será pastor de pastores. Quando ele disse, será, ele falou bem. Ele disse, você será, porque eu estava como Abraão no processo. Mas quando a palavra se revelou dentro do coração, então a palavra disse, o que Deus disse que será, já é, agora você é. E eu chamo a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus chamou Abraão e disse, eu preciso fazer você entender como a fé funciona. Porque se você entende como a fé funciona, você colabora com Deus. Você pode produzir um milagre no seu corpo, sem receber a imposição de mãos. Deus tem algumas maneiras peculiares de causar a cura, e uma das é pela citação da palavra. Você pode se encher de uma tal maneira que você pode fazer um milagre acontecer. Órgãos podem voltar a funcionar.
Mas isso exige um comprometimento com a palavra. Diga, Deus é muito bom. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Já encheu a medida da fé, derramou Abraão. Agora eu quero te ensinar. Então Deus está ensinando para Abraão, você precisa cooperar comigo, você precisa colocar na boca o que é, quem você é, o que você tem e o que você pode. E quando nós fazemos isso, nós colocamos as coisas para funcionar. E na autoridade do nome de Jesus, tem pessoas aqui que vão remir o tempo e coisas vão começar a acontecer rápido demais. Diga, Deus é bom. Aleluia. Você poderia colocar para mim aqui Romanos. Quando concordamos com Deus, as coisas entram em movimento. Nada vai entrar em movimento na sua vida se você não passar a concordar com Deus. Deus não pode dizer uma coisa e eu dizer outra. Nós não estamos de acordo, não por causa de Deus, mas por causa de mim. Um casamento não vai bem se o marido diz uma coisa, a esposa diz outra. Uma sociedade nunca vai dar certo se um pensa de um jeito e o outro pensa de outro. As coisas só dão certo quando as pessoas estão alinhadas num só propósito. Então, se você se alinhar com Deus, com aquilo que Ele diz, vai começar a funcionar rápido demais. Deixa eu te falar uma verdade que está operando sobre nossas cabeças e em nossas vidas. Não há necessidade de nenhuma demora. Para essa igreja, para todos dessa igreja, a palavra que Deus está dizendo é: ponha em operação o que eu lhe falei através de sua boca e acontecerá muitas coisas ainda esse ano. Amém. Nós não estamos longe de muitas coisas, na verdade o Espírito diz, as coisas chegaram. Amém. Faça manifestar. Amém. Chegaram, aquilo que você lançar a mão, você vai alcançar. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Então é necessário que nós venhamos a concordar com Deus. E nós concordamos com Deus, irmão, pela nossa boca. Sim ou não? Aleluia. 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 Diga, eu colaboro com Deus. Quando eu falo a mesma coisa. Irmãos, algumas pessoas dizem ter muita fé. Os discípulos falharam em algumas coisas e quando Jesus foi falar com eles, Jesus disse para Pedro, acho que Pedro naufragou, foi isso mesmo. Pedro estava afundando, ele disse, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão, trouxe ele de volta e Jesus disse uma coisa interessante. Homem de pequena fé, por que duvidastes? E aí, às vezes, você pode entrar em choque. Por quê? Porque em outra passagem, irmão, Jesus disse o seguinte, Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, precisamente, irmão, o que Jesus questionava não era o tamanho da fé, porque ele já tinha dito antes, se sua fé, Marcos 11, 23 em diante, ele disse, se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela funciona. Então, irmão, não é precisamente o tamanho, mas a qualidade, a força, sabe? Uma coisa pequena de força, por exemplo, se você criar um animalzinho robusto, de força, ele só vai crescer robusto e com força, se você continuar alimentando ele. Às vezes algum animalzinho recém-nascido morre, por quê? Ele já veio doentinho, fraquinho, tudo que você faz, ele não responde e acaba morrendo. Mas pega um animal robusto e forte e alimenta ele. Ele vai se tornar cada vez mais vigoroso. Então, a fé, ela pode ser pequenininha. As pessoas pensam, minha fé é tão pequena. Não é o tamanho propriamente, apesar de que a fé, ela cresce, ela se torna gigante. Porque Jesus disse, amado, que um grão de mostarda é o menor de todas as hortaliças. Mas uma vez lançada no solo, se torna a maior de todas as árvores. Deixando bem claro que uma fé pequena pode mudar situações. E se ela for cultivada, ela se tornará uma árvore gigante. A fé se tornará uma árvore gigante e produtiva de frutos.
Então nós não podemos viver dentro da igreja enganados. Comendo, bebendo e bebendo. E cadê o milagre? Cadê a mudança? Cadê a cura? Cadê a prosperidade? Que já não é mais com Deus. E com relação aos ministros dessa casa, todos nós nos pautamos e nos posicionamos em dar o melhor para vocês. Agora, amados, é com vocês fazer. É com vocês chegarem e dizer, aquela doença, aquela depressão, aquela presença demoníaca, acabou! Não tem mais! E não vai mais voltar. Pode ser que depois de muito tempo o diabo venha fazer pressão, mas você já foi treinado. Aqui não, Satanás. Na autoridade do nome de Jesus, fora. Vamos até 2 Coríntios 4, por favor. 2 Coríntios 4, diga, Deus é muito bom e eu estou fervendo em fé. Diga a pessoa ao seu lado, meu irmão, se é fé que precisa, porra, eu estou cheio. Eu sou agente de milagres. E diga mais para ele, e deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada a ver com o que sentimos. Nada. O diabo é ordinário, não presta aquela coisa ruim. Depois de você estar liberto, ele volta trazendo sintomas. É você que diz, já conheço você, raposa velha. Toma vergonha e saia daqui. Agora, na autoridade, usa esse nome. Usa esse nome, não esquece de usar esse nome. Esse nome foi dado para você. Esse nome é a sua herança. Nesse nome você faz os demônios recuarem. Nesse nome você joga por terra qualquer tipo de força que se levante. Não existe nenhum tipo de macumba, não existe nenhum tipo de encantamento, não existe nada. Pode dar quantos bode quiser, quantos boi quiser, pode derramar quanto sangue quiser, pode dar quantas velas quiser, pode desenterrar o cadáver que quiser, pode fazer a reza que quiser. Não funciona. E se eu fosse você que não está na escola, fazia a sua matrícula para o ano que vem. Como está a sua fé? Está fervendo agora? Aleluia. Deus é bom. 2 Coríntios 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga, a fé é um espírito. E você pega. O espírito da fé a gente consegue passar para os outros. É viral. O espírito da fé é viral. Se você encostar perto de uma pessoa de fé, que é o que eu te aconselho, para de andar com quem não tem nada que oferecer para ti. Para de ser iludido, porque tem gente que você quer, porque quer ajudar, e o cara está só te puxando para baixo. Larga isso para lá, rapaz. Tem gente que é ingênuo. Não, mas, rapaz. Não, pastor, rapaz, se tu não tem força, larga para lá, cuida primeiro de ti. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie por isso, porque fé fala. A fé fala. Nós vimos cultos para trás que Deus fez todas as coisas. A primeira vez, melhor dizendo, se eu aprendi com o Scott Webb, ele fala da lei da primeira menção. E a primeira menção que se foi feita da palavra de Deus, a palavra de Deus ela foi falada não no sentido de se comunicar, mas no sentido de criar. E você, irmão, já está bem qualificado, você já entende que a gente fala muito sobre isso. Você é a imagem e semelhança de Deus, você é igual a Deus, você é da mesma espécie que Deus, Deus é Espírito, você é Espírito, assim como Deus fez, você faz também. Deus fez falando, você faz falando. Amém? Que você está falando. Crie, por isso falei, porque fé, irmão, é assim. Alguém pode dizer, pastor, eu tenho muita fé. Mas a gente sabe a fé, irmão, pela boca, quando começa a falar. Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Ei, Pai, eu te dou graças, porque minha casa habita prosperidade e riqueza. E de repente, irmão, a geladeira está vazia.
Mas você está lá, Pai, minha casa habita prosperidade e riqueza. Dinheiro chega para mim, porque eu sou nova criatura. É normal. Irmãos, hoje eu estava meditando no Antigo Testamento, quando Deus disse a Moisés, faça o tabernáculo. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu comecei a declarar, porque é isso que acontece quando a gente fica sós com Deus e começa a meditar na palavra dele e a gente assume aquilo que a gente é em Deus. E, amado, você sabia que Deus não pediu nada de meia boca? Deus disse, o que Deus pede de ouro é brincadeira. E por que Deus? Irmãos, se Deus é um Deus excelente, algumas pessoas têm uma mentalidade medíocre. Mas quando Deus foi construir o seu tabernáculo no deserto, ele cobriu de ouro todas as tábuas de acácia. Ele cubra de ouro. Ouro puro. Ora, irmão, desbloqueia a tua mente, sai da pobreza. Se o teu pai está dizendo que o que é dele é feito com excelência, a gente não vai pintar isso aqui tudo? O pessoal falava, né? Eu ouvi o pessoal falando. O máximo que fizeram foi essa parede aqui, porque eu sempre concordei, rapaz, tem que fazer uma parede, alguma coisa aqui, beleza. Ah, não, porque nós vamos passar o forro aqui. Nunca vi forro nenhum aqui. Ah, não, porque nós vamos tirar esse colorido. Vai ficar tudo colorido. Por quê? Porque aqui é só uma passagem. Aqui é uma passagem, a gente não veio aqui para ficar. Eu não vou gastar forças aqui, vocês não vão gastar forças aqui. Quando for domingo que vem, vai ser o Ações de Graça. Vem que nós vamos tratar sobre ações de graça e eu vou te dizer para onde nós estamos indo. Amém? Diga, isso é fé. E Deus, irmão, honra a fé. Fique firme, Deus vai honrar a sua fé. Amém? Então, fé é assim. Se você é uma pessoa que diz, pastor, eu tenho muita fé, a fé não funciona presa dentro de você. Se seu coração está cheio de fé, ela precisa sair pela sua boca. Foi Deus que estabeleceu isso. Se você quiser viver o mundo que está dentro de você, fale o mundo que está dentro de você. O que é que está dentro de você? É medo? É insegurança? É dúvida? Eu não sei. Eu não sei para onde eu vou. É igual o Leonardo, né? Eu não sei para onde vou. Pode até não dar em nada. Diga, tá amarrado o diabo. Você tem que saber para onde você vai e em que isso vai dar. Levanta um pouco. O macho de Deus, a fêmea de Deus, fica de pé. Diga, eu sou mais que vencedor. Diga, a minha natureza. Diga, faz parte da minha natureza. Riqueza. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu tem problema com riqueza? Tem? Tu acha ruim quando está falando de riqueza? Fala para ele, se você tem problema com riqueza, você se juntou com o pessoal errado. Porque aquela cruz que matou ele. Mas eu quero te lembrar uma coisa. A nossa pobreza, a nossa miséria foi levada no corpo dele. E ele morreu naquela cruz. Mas foi no corpo dele que levou a nossa pobreza. E ele nos deu a riqueza dele. Pega essa verdade. Diga, pega essa verdade. Enche o teu coração. Libera pela tua boca. E é o que vai acontecer. Você vai sair da pobreza. Diga, você vai sair da pobreza. Para de falar em pobreza. Para de falar em falta. Porque você está aprendendo nessa noite como fé funciona. Já é. Você já é rico. Você já tem suas necessidades supridas. Diga, fala. Fala. Que venha ao teu encontro. Aleluia. Não existe, irmão. Pode sentar, amados. Não existe, irmão, essa coisa. Eu tenho muita fé. Cadê ela? Ela tem que sair pela sua boca.
Presta atenção no que você anda falando. Talvez está aí por aí falando um bando de besteiras, coisas inúteis, e sendo aprisionado pela sua própria boca. Porque Deus, amado, te fez igual a Ele. Deus fez as coisas falando e fez você igual a Ele. Você faz as coisas igual a Deus, falando, dando graças. Dando graças, Pai, eu te dou graças porque você me fez rico. Eu sou rico. O diabo vai dizer, o diabo vai gritar de lá dizendo: rapaz, você parece que não tem juízo. Dizendo que é rico, está mal com o dinheiro da passagem. Eu sou rico, Satanás. Eu chamo a existência as coisas que não são como se já fosse. Porque foi isso, amado, que Deus ensinou a Abraão. E aqui ele está dizendo: crie, por isso falei. Não existe crença sem fala. Você precisa falar do que você crê. O dia todinho como cantiga de grilo, meu irmão. Não existe crença sem fala. Não existe milagre sem falar. Ao invés de gastar seu tempo com tolices, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, com amizades tolas que querem te levar ao fracasso, dedica teu tempo à palavra de Deus e caminha dessa forma. Seja um parceiro de Deus. Porque foi isso que Deus disse a Abraão: eu estou te ensinando como fé funciona. Eu já te constituí. A partir de agora não é mais abençoarei, serás, já é. Ande nisso e vai se manifestar. Por isso, crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Diga, também nós cremos. De novo. Só para dar uma porrada no diabo. Para estourar os tímpanos dele. Fé fala. Fé não fala do que vê em volta. Fé fala da visão de dentro. Fé fala da visão de dentro. Porque quando você dedica tempo a Deus e a palavra dele vai começar a gerar imagens dentro de você, dessas imagens abençoadoras. Você não pode ser uma pessoa envergonhada. Fala na frente do seu marido, fala na frente do seu filho, fala dentro da empresa, fala onde você passar, para todo mundo saber, para quando acontecer as pessoas dizer: pois ela vivia dizendo isso. Pediu demissão. Foi mesmo, foi. Foi para Los Angeles. Para Los Angeles. Los Angeles. Aquela piauiensezinha. Daqui da roça. Diga, pare, pastor. Ela mesma. Ela vivia dizendo. Aconteceu. Quando você concorda com Deus, as coisas entram em movimento. Eita, meu Deus. Diga, eu aprendi. Por favor, você poderia colocar lá no versículo 16? Aleluia. Coloca no versículo 16 aí, milionário. Milionário esse bicho aí. Ainda não despertou, mas vai chegar o tempo que vai despertar nele, ele vai passar do Brasil para os Estados Unidos. E só vai ficar cada vez mais rico. E eu acho é pouco. Por isso não desanimemos. Por isso, Deus não está pedindo, Deus está ordenando. Não desanime. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Acho que é a próxima. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha aí. Não prestando atenção, não dando atenção, não gastando energia nas coisas que se veem,
Não gaste energia nas lutas. Descanse, aprenda a descansar em meio às batalhas da vida. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Toda luta é temporal, está condicionada a esse tempo. Todo sintoma de doença está condicionado a esse tempo. Mas a cura está condicionada à eternidade, é para agora. A cura não é temporal, a cura é uma coisa eterna, espiritual. A falta de dinheiro é uma coisa temporal, uma coisa que está condicionada a esse mundo. Mas a verdade da palavra é que Cristo levou essa falta. Então ela é espiritual, atemporal, ela é permanente, ela é segura, ela é para sempre, ela é para até o fim da vida. Decida hoje, se você vive falta de dinheiro, decida hoje andar pela palavra e dizer: Pai, o dinheiro vai me seguir até o fim da minha vida. Morrerei e não viverei, viverei e não morrerei, e contarei os feitos do Senhor. Morrerei velho, farto de dias, e deixarei herança para os filhos dos meus filhos. Deixe pelo menos, irmão, 4 prédios, 5 fazendas. Aprendi com o Igor, né? O Igor que ensinou quando chegou na igreja e disse: ué, vamos atirar na lua para a gente acertar pelo menos as estrelas. Eu digo, é um bom pensamento, é verdade. Irmão, a mesma força que você faz para pensar mediocremente é a mesma coisa de pensar elevadamente. Amém? Não atente nas coisas que você está passando, não fique lá falando delas, enfatizando elas. Ai meu Deus, o dinheiro é difícil. Ai meu Deus, esse trabalho é pesado. Ai, eu não aguento. Ai, que não sei o que tem. Tu vai perder, bicho, o teu trabalho. A tua boca vai te tirar do trabalho que tu arrumou. Porque o trabalho, irmão, pode ser pesado, mas quando você diz: Pai, eu te agradeço, eu te dou graça por esse trabalho, mas eu estou crendo mesmo numa porta maior. Domingo é culto de ações de graça. Vem aprender o que é ações de graça. Chama a mulher, os meninos, vamos fazer um culto ao Senhor de ações de graça. É o que nós vamos agradecer? A nova porta, vou ganhar 2.000 conto. Irmão, já te ensinei uma coisa: coloca a tua mão onde tu alcança. Não põe a tua mão em 10.000 se tu não tem condição nenhuma de chegar lá. Olha para dentro de ti, olha para dentro da tua condição e lança a mão em uma coisa. Deus diz: rapaz, isso aí você pode alcançar. Então, irmão, fé não é uma aventura no acaso. Não é isso. Fé é uma coisa que tem um pé firme. A fé sabe onde eu vou alcançar. De repente, amado, você não tem fé para 1.000.000. Tu tem fé para 1.000? Quantos 1.000? Então lança fé de alguns 1.000. Não adianta você ficar feito tolo falando de milhões, quando na verdade dentro de você não crê em milhões. Fala de 1.000. De repente tu não crê para 1.000.000, mas de repente pode ser que tu creia, sei lá, para 5.000. Ah, pastor, mais de 1.000.000 para 5.000. Meu filho, estende a mão onde tu alcança. Eu alcanço. Chegou nos 5.000. Ah, tu vai ficar saliente. Fé funciona. Eu vou para 10. Leia a sua declaração de fé. Você que trabalha com vendas, está escrito na declaração de fé, inspirado pelo Espírito: eu vendo de milhares a milhões. Amém. Os milionários estão aí. Uma obra colossal que nós temos que fazer nesse ministério. Como vamos fazer sem dinheiro? Como vamos cobrir o Brasil de norte a sul, de leste a oeste? Como vamos abrir igreja? Sustentar ministros? Treinar pessoas? Tudo isso custa dinheiro. O evangelho é de graça, mas a encanação não é de graça. A tubulação que leva a isso. Ou você pobremente pensa que tudo a respeito desse ministério se reduz a esse espaço colorido, parecendo balão mágico, tudo colorido. Os caras que cantavam: super fantástico, amigo, que bom estar contigo nesse balão. Passou.
Passou. Alguns até se perderam. Passou. Porque deixa eu te contar uma coisa. As coisas do mundo passam. Mas para o crente ele deu a palavra. O que perseverar permanece para sempre. A tua fé vai te dar resultados nessa vida e na vida do porvir. Diga, Deus é bom. Agora não tem jeito. É o 18? É o 16? Já lemos o 16. O 17. Porque a nossa... O 17. O 18. Já lemos tudo. 5:7, por favor. O 5:7 desse mesmo livro. Diga, Deus é bom. Visto que andamos por fé e não por aquilo que vemos. Você não pode andar por aquilo que você está vendo. Você anda por aquilo que Deus diz. Depois ouve essa ministração de novo, se for necessário. Ouve, cresce. Cresça. Você não anda por aquilo que está acontecendo agora. Você anda por aquilo que a palavra de Deus diz. Tudo bem? Agora, para finalizar, vamos rapidinho em Romanos 4. Romanos 4, por favor. Romanos 4. Aleluia. Te damos graça, Pai. Aleluia. Você fala quando anda por aí? As pessoas às vezes ouvem, elas ouvem eu falando, elas não sei o que é que elas pensam. Pode ser, né? Não sei. Às vezes a pessoa pode dizer, acho que esse cara está ficando doido, está falando sozinho. Eu estou falando comigo mesmo. Amém? Glória a Deus. Às vezes eu estou por aí, às vezes dentro de um banco, falando. Não estou me importando quem está do lado. Devia me importar se eu estivesse falando alguma coisa errada. Eu estou falando o que é certo. Estou dizendo, Pai, eu te dou graça porque nós somos milhares de milhares. Quem consegue ver milhares de milhares? Aleluia, diga Deus é bom. Você tem a linguagem viva aí? A Bíblia viva? Tem, não tem, Gabriel? Vai lá, ajuda lá, Gabriel, que o Gabriel sabe onde é que esconderam a linguagem da Bíblia viva. Eu quero essa linguagem porque ela é fora do comum. Então, Romanos capítulo 4, versículo 17. Achou na sua linguagem aí? Quando eles botarem aqui a gente vê. Meu Deus, meninos são rápidos demais. Mas eu quero ler primeiro na sua versão, que talvez seja igual a minha, diz assim, ó. 4:17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos, como Jesus ressuscitou Lázaro. Falando legal. Mas mais precisamente ele chamou. Ele disse, Lázaro, vem. Ele disse, Lázaro. Quem é você, irmão? Diga, eu sou filho de Deus. Do jeito que Deus é, eu também sou. Diga, eu estou numa boa. Eu estou tão de boa, que Deus enviou Jesus para me fazer filho de Deus e irmão de Jesus. Diga, Jesus é meu irmão. Diga, eu imito o Pai, imito meu irmão. Meu irmão disse, a morte, Lázaro, como é? O que tu vai fazer da tua vida quando tu passar daquela porta? Porque se tu não vai crer, me procura e me despacha. Pastor, eu não vou crer.
Eu vou me embora, vou procurar um povo que vai crer. Porque essas coisas não são para o amanhã. O Espírito na igreja diz, é para agora. Há um povo que vai crer. Milhares. Nós vamos ver um coro cantando com um grupo de louvor de milhares. As coisas que eu falo não são coisas que eu inventei, são coisas que Deus, através da palavra específica e da palavra que está escrita, gerou em mim a visão do futuro. Eu te chamei para isso. Você só está comigo, e é bom você tomar cuidado com isso. Você só está comigo porque você ouviu alguma coisa e o Espírito te chamou. A visão é de Deus. A visão é de Deus para todos nós. Quem perseverar até o fim vai comer a parte do seu bolo. O Deus que chama a existência, ou o Deus que vivifica os mortos, o Deus que vivifica os mortos, ele vivifica os mortos chamando de novo. Venha. Isso me faz lembrar um tempo atrás, uma amiga nossa aqui do ministério, ela trouxe para nós uma causa de um amigo, uma pessoa conhecida até, e essa pessoa estava em estado grave, com câncer no hospital, entubado, e o médico desenganou, o médico disse, ele não passa dessa semana, não há o que fazer. E talvez o que a gente fez foi o derramar a gota que faltava para o balde transbordar. Tinha muita gente orando, tinha muita gente clamando por ele. Mas quando a menina veio e disse, ele está no hospital, desenganado, o médico disse que não há o que fazer. Um câncer terminal. Um câncer terminal. E quando ela trouxe, que eu fui orar, quando eu levantei a voz, que eu fechei os olhos, eu vi ele de costa. No Espírito eu sabia, ele está indo embora, ele está morrendo. O Espírito disse, chama ele. O Espírito disse, chama ele. O Espírito não disse, ore por ele. O Espírito disse, chama. E eu gritei o nome dele, fulano, volte. No outro dia, milagrosamente, ele estava acordado no hospital. O que há, povo de Deus? O poder que vivificou Jesus Cristo, ele disse, está dentro de você. O poderio é de fogo. Aleluia. Diga aleluia. A regra é chama. Versículo 18, perante o qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já existissem. Não existe dinheiro, como que o dinheiro vai existir? Eu vou chamá-lo. Querido, está faltando comunhão com a palavra e comunhão com Deus. Porque a Bíblia deixa bem claro que se dinheiro pode responder, então ele é espiritual. O dinheiro não é meramente uma cédula que você tem na mão, ele é espiritual. Você chama e ele vem. Se você falar com uma planta que está morrendo, você é capaz, um dia desse alguém me contou, acho que foi um dos meninos ali, me contou, rapaz, eu invoquei com a fé que eu saí orando, foi por tudo, até pelos cachorros, saí orando e estava dando certo. Então tudo que tem vida vai te obedecer. Afinal de contas, amado, você tem que lembrar que Deus te posicionou para reinar em vida. Um rei manda, um rei decreta. Amém? Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de numerosa multidão, numerosas nações. Segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e Sara, de idade avançada, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Ou o que é esse dando glória a Deus? Falando o que Deus disse. Estando plenamente convicto, olha aí a palavra convicto.
A palavra convicto, convicção de fatos. Que fatos? Deus disse, eu já te constituí. Já é verdade. Já está funcionando.